Ai, meu Deus, meus amigos, quando o papo tá bom, igual o Marcelo falou para mim em off aqui, flui, e eu fiz uma piadinha com ele que fluir é um outro podcast, não é o podcast peão de obra, fluir é o Flow, e o Flow vê milhões de pessoas, né, Marcelo? E a gente aqui vê só pessoas, porque o nosso mundo é pequeno e o mundo do, Sim. do podcast Flow é gigante. Para quem conhece podcast, vai Aham. lá. Eles conversam com um monte de gente também, uma resenha. Tem outros podcasts. Tem o podcast também do Luzimar, né? Como é que chama o podcast do Luzimar? E técnicos? E técnicos também, que logo, logo a gente faz uma conversão aqui. Conversar com o Luzimar deve ser. Oh, o Luzimar fazia parte com você do Sintec lá de Mato Grosso? Sim. Ah, Quando eu conheci o Sindicato dos Técnicos, o presidente era o Luzimar. olha o Luzimar, olha, ele tá sempre cruzando a E, minha história, o meu caminho. não, Olha, e, olha, tá vendo? inclusive, o curso que eu fiz de especialização em georreferenciamento foi promovido pelo Sintec e pelo Luzimar à época, Nossa. porque naquela época o CREA não dava atribuição para o técnico em agrimensura para fazer o georreferenciamento. A gente tinha que fazer essa formação continuada aí, essa especialização na nossa área, para poder atuar. E aí eu fiz em 2003, eu fiz essa especialização. Não abriu as portas, escancarou, Marcelo. Exatamente. Naquela época, o técnico ele já estava no mercado, a gente já fazia já o referenciamento, mas sem saber desse nome, que é uma curiosidade, mas ninguém falava em georreferenciamento, porque esse nome não existia no dicionário. O nome georreferenciamento se deu com a Lei 10.267, que instituiu aí esse nome. E a partir dali, então, na lei falava que as coordenadas tinham que estar georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro. E a partir daquele momento, esse georreferenciado passou a fazer parte do cotidiano do profissional técnico. E aí tinha que fazer, inicialmente era uma especialização de 110 horas, depois eles mudaram a deliberação plenária do CONFEA e foi para 360 horas. No nosso conselho, hoje a gente já verifica se o técnico tem na formação original dele essas disciplinas que envolvem o georreferenciamento, se já tem, ele tem essa atribuição naturalmente. Se falta uma carga horária complementar, então ele pode fazer uma formação continuada e buscar essa atribuição. Até no bloco anterior a gente estava comentando sobre isso, sobre a especialização e tudo mais. Foi até pertinente a pergunta, Devandro, porque na plenária passada, agora, há 2 semanas atrás, no CFT, a gente estava conversando, estava exatamente nesse tema, falando um pouco sobre o cadastro urbano, um pouco sobre o REURB, e na minha fala eu tive a oportunidade lá, fui convidado a falar um pouco, e a minha provocação lá na plenária foi justamente nesse sentido, que estamos trabalhando de uma maneira mais micro, tratando de uma única atribuição. A agrimensura foi a única que teve essa especialização aí por enquanto, que contempla outras modalidades, fazer a especialização e adentrar um pouco no campo de atividade natural do agrimensor, e aí, novamente, de novo, tratando aí do cadastro urbano, também tratando dessa convergência aí de atribuições por força de especialização. E a minha provocação lá para o pessoal do CFT, para a plenária e para a própria diretoria, provocação no bom sentido, foi justamente disso, de que a gente tenha aí uma resolução mais robusta que trate da especialização de outras áreas. Porque a gente está até hoje trabalhando só no ramo da agrimensura, ou seja, profissões que têm topografia na sua base, eles fazem especializações no campo da cartografia, geodésia, e tem essa atribuição do georreferenciamento. Mas isso é um pequeno universo. A gente tem que trabalhar de forma macro e fazer uma legislação, e aí, como eu disse no bloco anterior, dessa questão da responsabilidade das resoluções, então a gente tem que fazer de fato esse estudo, fazer com muita clareza, certeza, para sair uma resolução que contemple a necessidade dos técnicos. Para que não precisemos aí fazer 2, 3, 4 cursos técnicos e que a gente faça especializações para ter esse aumento de atribuição. Isso aí vai ser muito importante até para a sustentabilidade da nossa profissão
eu vejo que é o caminho e eu tenho certeza que esse trabalho, se a gente não concluir ele ainda nesse mandato, certamente já vai ter um estudo muito avançado aí, para que a próxima diretoria, o próximo plenário consiga aprovar. Mas eu tenho expectativa que a gente consiga fazer isso ainda nessa gestão, do Marcelo, CFT. Marcelo, Compete ao regional legislar. Marcelo, sem fazer nenhum spoiler, né, sem dar alguma informação privilegiada, já tem algum estudo? O CFT tem uma comissão, não sei, ele tem alguma coisa interna? Você tem alguma informação sobre isso? Sim, porque as Ó, resoluções, eu não sei se, com certeza passa também pelo crivo regional. As comissões regionais devem mandar alguns documentos. Por exemplo, eu faço parte da comissão de educação e atribuição técnica em São Paulo. Mas mesmo não fazendo parte, no passado eu já mandei uma minuta para São Paulo. Daí resta saber também se São Paulo jogou para frente, mas daí é a questão da diretoria com diretoria nível do nacional. CFT. Mas, por exemplo, você sabe alguma coisa sobre alguém deve estar alguém nesse Brasil gigante, alguém do CFT ou dos CRTs está fazendo algum estudo? Tem algum estudo já em andamento? Ó, com certeza tem esse estudo, Devandro, mas igual você falou, né? Você mesmo fez uma provocação inicial e tudo mais. A última conversa que eu tive sobre esse tema lá é que eles ainda estavam tratando de finalizar as atribuições das modalidades que ainda faltavam, e aí, no segundo momento, seria já feito essa consolidação aí das especializações. Eu acho que é essa a tendência Eu entendi. do trabalho. Mas é muito importante a gente ter em mente essas questões assim que a gente fala de resoluções de atribuições, esse trabalho que é feito pelas comissões de educações dos regionais e também do Conselho Federal é uma das questões mais importantes do nosso Conselho, é tratar dessas resoluções né, de atribuição e também até essa de especialização. É, E outra questão que o Conselho tem muito em mente assim também é até a questão da formação por competência, que ela tem previsão legal e que assim, até eu falei no, acho que no primeiro bloco do nosso bate-papo aqui, até falei dessa questão. Na década de 70, 80 e até 90 era tratado com muita seriedade. Poucas escolas podiam fazer essa certificação por competência e era muito criterioso essa avaliação. Hoje o que a gente vê é que várias escolas estão aí divulgando na internet, consiga seu curso técnico em tal área, fazendo apenas uma prova. Então, assim, aí a gente vê virou que a questão não coisa está educacional, virou escrachada. mercadológica, né? Virou questão mercadológica. Exatamente. E a ideia é que não seja isso. A ideia é que a gente dê oportunidade a profissionais aí, a pessoas que estão trabalhando na atividade técnica, que tenham uma certa experiência e que eles consigam fazer essa certificação por competência, mas com muita responsabilidade. Eu digo isso porque vivi isso em casa. Meu pai teve que fazer duas vezes a prova, porque a primeira que ele fez no final dos anos 80, na Escola Técnica Federal de Goiás, eram 10 disciplinas que ele fez, as provas, era uma espécie de vestibular. Lá tinha as 10 matérias, você tinha que fazer lá 20, 30 questões, dependendo da disciplina, de cada disciplina daquela. E aí tinha uma nota mínima que tinha que tirar. E ele aprovou em várias, ficou devendo acho que 3 matérias. Aí ele só conseguiu fazer essa prova 5 anos depois, na Escola Técnica de Cuiabá. E assim, quando ele lá fazia inscrição, aí ele comprava as apostilas para estudar, estudava em casa, às vezes no mato, no meio do trabalho. Era muito difícil as provas, era muito criterioso para você comprovar. Meu pai tinha que levar, como nem todos os trabalhos ele tinha carteira assinada, ele tinha que levar cadernetas de campo, mapas que ele fazia com ele como desenhista. Então, era uma série de documentos que ele comprovava que ele efetivamente exercia essa profissão é, sem ter o registro ainda. Então, ele era auxiliar de topografia, ele fazia desenho técnico, ele executava trabalhos em campo e teve uma grande dificuldade em comprovar isso, já com 20, 30 anos de profissão. Fez provas difíceis, em 2 etapas, e como ele não conseguia conciliar, ele perdeu algumas provas, aí fazia nova inscrição, era uma coisa muito demorada, muito difícil porque era mais fácil você fazer um curso técnico, era muito mais rápido. Só que ele, como já com 22 anos, já tinha 3 filhos e tinha toda uma família para sustentar, ele não podia
se dar ao luxo de ficar 2 anos sem trabalhar, porque na cidade que a gente morou, todas elas não tinham curso técnico, então ele não conseguia. Então, a gente vê que a certificação por competência é para contemplar esses casos. E não da forma que está hoje, esse mercado aí vendendo, e aí a gente vê que às vezes a pessoa nem passa na prova, faz uma prova de qualquer jeito, então isso aí tem que ser banido, isso aí é uma coisa que pode acabar com a nossa profissão, porque vai jogar no mercado de trabalho pessoas que não estão preparadas para exercer a profissão, e isso tem que acabar. Então, temos que, enquanto conselho, registrar profissionais que atendem à legislação, mas também a Secretaria de Educação tem que ter mais critério para credenciar escolas. E as escolas credenciadas pela Secretaria de Educação estaduais, elas também têm que agir com responsabilidade. E aí cabe ao MEC, nesse caso, tentar fazer uma regulação disso em conjunto com o nosso conselho. A nossa diretoria, em especial o Ricardo Nerbas e o Solomar, já fez algumas tratativas aí junto ao MEC para melhorar a legislação que trata disso. Com relação à especialização, eu acho que o MEC já deu o pontapé inicial, está aí no quarto catálogo, e aí cabe a gente agora normatizar. São essas duas linhas de frente que a gente tem com relação ao eixo aí de educação profissional. Mas temos também como meta, enquanto sistema CFT-CRTs, temos aí pelo menos 3 carros-chefes que são temos aí total empenho da diretoria dos regionais e também do federal aprovarmos. Uma delas é o aumento aí dos 80 metros quadrados de atribuição para o técnico de edificações. Como é o decreto que limitou em 80 metros quadrados, a gente sabe que no passado o CREA São Paulo, isso há 20, 30 ou 40 anos atrás, eles aceitavam até 200 metros quadrados, tinha estado que não aceitava tamanho nenhum, cada um falava uma coisa. Então, a gente tem aí essa proposta que está aí com o governo federal, para alterar o decreto, colocando aí, alterando essa área. Cada um pensa numa quantidade de área, mas a gente sabe que o que foi feito foi um estudo técnico aí para verificar qual o valor de área poderia ser feito, se é em 2, 3 pavimentos, se é sem limite. Então, tem essa proposta lá, a gente está empenhado aí em tentar aprovar ela ainda nessa gestão. Eu acho que para os técnicos de edificações, seria o maior ganho aí, essa alteração do decreto 90.922. É, Uma questão que seria um ganho para todos os profissionais de todas as modalidades é a criação da nossa caixa de assistência. Tanto o Ricardo Nerbas, vice-presidente, como toda a diretoria está empenhado aí junto ao Ministério do Trabalho. Eles já fizeram uma proposta, então o CFT tem uma proposta, encaminhou para o Ministério do Trabalho, está na fase preliminar de estudo. Depois de ser aprovado aí pelo Ministério do Trabalho, vai ser encaminhado para o Executivo, e aí é outra luta, né, para o governo federal encaminhar a mensagem para o Legislativo. É um pouco mais complicado, não pôde ser feito com a iniciativa do Legislativo, teve que ser do Executivo, então é um caminho mais demorado, mas a gente tem essa proposta aí e esperamos ainda também nessa gestão a gente aprovar. Então, são os dois grandes carros-chefes aí que a gente tem do nosso sistema profissional para aprovar. Vai ser um ganho aí para todos os técnicos de todo o Brasil. Marcelo, esses objetivos aí que você acabou de traçar para a gente aí, que já está sendo trilhado, são tratativas políticas, né? E é bom Sim, destacar aqui o quanto a gente tem de articulação política dentro do nosso conselho em tão pouco tempo, né? Porque exatamente. você começa com uma pessoa, um patrono, no caso o Giovanni Cherini, e depois você acha que de um patrono você nunca mais precisará do legislativo para fazer com que essas ações saiam do papel. Aí agora, através do Ricardo, que tem uma boa articulação, até anteriormente o senhor Wilson também ia muito no Congresso, o Solomar Sim, agora que vai junto com o Ricardo, o seu Coutinho, o Bernardino, todos da diretoria, Valdivino, né? Eu vejo que vira e mexe, até você está indo junto. é, Vira e mexe, a gente tem representação no Congresso, porque se ficar esperando eles chegarem até o conselho, tem vários conselhos. Você acha que a pessoa vai ficar pagando pau para um conselho? Isso aí, se eu fosse também vereador, deputado, não sei, qualquer cargo público, não é assim que funciona. Mas é muita pretensão a gente ir até lá. Não, não é pretensão, a gente representa uma boa parcela dos profissionais da sociedade.
É a gente estar se dispondo a ir até lá para fazer essa luta vingar. Então, por exemplo, a questão da caixa de assistência e a questão dos tecnificações, uma hora ou mais tarde ou mais cedo vai acontecer, sabia? Vai acontecer. Vai acontecer. E tenho isso vai certeza. acontecer porque a luta já iniciou. Agora Sim, para muitas pessoas me param na rua, Marcelo, perguntam assim, mas e o tecnificações vai assinar acima? Daí, Marcelo, tecnicamente, é outra discussão. Você viu que eu fiz uma palestrinha para você para falar sobre especialização técnica. sim, Agora, eu não vou entrar nesse negócio, senão a gente vai ter que abrir até meia-noite aqui uma outra pauta. Mas eu tenho que falar para você. Essa questão dos técnicos acima dos 80, alguém vai falar que eu estou jogando contra, eu sou um técnico formado, técnico em edificações. Tem muitos cursos que, se hoje um técnico em edificações assinar 360, 200, 180, 120, acima dos 80, com possibilidade de casa sobradada ou triplex, seja lá o nome que vai dar, é, tem escola, não é a grande maioria, escola técnica que já possibilita nos seus componentes curriculares essa inserção dessa atribuição. Só que daí tem escola que não. Em escola que não. Então, eu vejo assim: o decreto lá 90.922 fala dos 80. Aí acho que vai ter que ter um negócio que vai se chamar decretão, não sei o nome que se fala aí, mas por exemplo, aí se baixar um novo decreto, vamos supor que aumente, com esses critérios técnicos que você falou, que existe, claro, ninguém está falando da cabeça, é tudo critério técnico. sim, Só que o critério técnico também vem da onde a pessoa aprende, que é a escola. sim, Aí vai ter um trabalho muito grande de ir nos bancos escolares, na comunidade acadêmica, na comunidade escolar, porque se pegar a grade curricular dos 1.200 horas de um curso técnico de edificações hoje, para ele assinar um triplex, um duplex, não sei lá o nome que dá isso aí, tá muito defasado, porque, por exemplo, lembra que eu falei no primeiro bloco que eu pago pau para aqueles formandos, os dinossauros do nosso sistema? O Solomar, desculpa de sim. chamar você dinossauro, o Sr. Wilson, dinossauro, o Coutinho, dinossauro, viu? Esses dinossauros, eles, Verba, eles, eles fizeram, Marcelo, o curso técnico junto com o médio, que se for falar em carga horária, era gigantesca a carga horária. Então, mesmo eles não querendo aprender, igual esse livro aqui, ó, olha que legal, dá para enxergar aí? Se você finge que ensina, eu finjo que aprendo. sim, Marcelo, mesmo eles não querendo aprender, a carga horária deles, dessa época, é muito superior à de 1.200 horas nossa aqui. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: eu tenho certeza que um dia, mais tarde ou mais cedo, vai aprovar a questão dos técnicos de edificações para quem está me ouvindo e me cobrando na rua. Só que a gente vai ter um trabalho, que tudo tem trabalho, de fazer essa tratativa aí das mudanças assim de forma radical nas escolas técnicas, porque na minha vida como coordenador de curso, hoje eu sou só professor, eu produzi três projetos político-pedagógicos, eu te chamo de plano de curso. Três. E não é fácil produzir três projetos político-pedagógicos, que os outros chamam de plano de curso. Não é fácil. E lá está contido o quê? As competências e a habilidade, Marcelo. E essas sim. competências e habilidades é em função da carga horária, é em função das atribuições, é em função de tudo isso que o sistema possibilita para a escola. Então só para quem está me ouvindo aí fora, aí, que me cobra na rua, toda hora fala: Ô, você é contra aumentar de 80? Não, eu sou a favor. Se o sistema fez o estudo e aumentou 80, por exemplo, Perfeito. aqui no estado de São Paulo era 120. Na minha cidade, em Indaiatuba, tem direito adquirido, tem três técnicos que assinam 120. Ah, é 120, né? 200, né? Falei Não, mas errado. tem região na divisa, acho que é Paulicéia, como que é a outra cidade lá? Diamantina, na divisa com Mato Grosso, que assinava Aqui? 220. E Ah, tá. existe, Era por existe, região, então. então, existe. Outra coisa, eu não sei, aqui em Datuba, quando não tinha engenheiro, não tinha técnico, até construtor assinava TRT. Você já pegou alguma? Ah, você falou aí dos técnicos em topografia e agrimensura. Isso aí é questão social. Quando um pedaço de terra no Brasil falta um tipo de profissional, uma pessoa que tem um mínimo de conhecimento, mesmo não tendo formação, ela consegue se colocar no lugar do profissional.
Ela consegue, por exemplo, aqui na minha cidade tem, é conhecido, tem acho que quatro, já faleceram, né? Mas eu estava vendo nos históricos, Marcelo, Sim, construtor, assim, construtor, tipo, construtor, não era engenheiro, nem técnico, nem arquiteto, construtor. Ele tinha vínculo com o CREA e o CREA dava as famosas ART para ele assinar, porque autorização. porque imagina, vim lá de São Paulo, hoje é pertinho a Bandeirantes aqui, 90, 100 quilômetros, né? Mas a gente não pode deixar que o desenvolvimento de uma cidade pare porque não tem profissional também, né? Sim. Tem que ter gente estudada, tudo certinho, mas tem vezes que a pessoa não tem o diploma, daí alguma coisa na nossa regra como sociedade deve prevalecer. Mas voltando a essa questão aí do que você falou dos objetivos aí, caixa de assistência, a questão dos técnicos acima dos 80, a questão dos técnicos acima de 80, você vai ver, ó, grava o que eu estou falando aí, ó, todo mundo estava ouvindo, a gente vai conseguir, só que a gente vai precisar fazer um trabalho específico nas escolas, porque se fosse Sim. curso com ensino médio junto, nossa, a carga horária era gigante, dá para construir um prédio, para aprender a desenvolver cálculos de prédio. Mas hoje, em 1.200 horas, só com curso, agora chegou o que eu queria falar, finalizando. Marcelo, só com cursos de especialização que a gente consegue dar um plus a mais para o técnico em edificações, no caso que eu estou falando. Por exemplo, Entendi. Mas, Marcelo, por exemplo, fazer especialização só de estrutura. sim, Só de estrutura. é um caminho, né? A gente tem que pensar na viabilidade, mas só para acalmar seu coração também, Devandro, se a gente for analisar bem, os arquitetos, quando estavam dentro do sistema com o FECREA, eles também não podiam ser responsável técnico pela execução de edifícios, prédios, tinha uma série de limitações. Ele basicamente ficava ali por conta do projeto arquitetônico e tudo mais. E sem mudar a grade curricular, hoje eles podem ser responsáveis até por projeto de edifícios. Você imagina aí uma casa de 3 pavimentos de 150 metros cada pavimento, ele pode ser responsável técnico pelo projeto, execução, até SPDA o arquiteto pode fazer hoje em quase Mar- todo o Brasil. Então, Marcelo, mas daí, assim, muito bem colocado, porque daí lembra aquela resposta que eu falo padrão para todos os meus colegas, para os professores? sim, Entre você saber e você poder, é uma diferença muito grande. Por exemplo, hoje os arquitetos que não estão mais no sistema Confia-CREA, eles não têm mais essa ingerência, não sei se essa é a palavra, eles sim, não têm mais, é isso mesmo, eles não é mais podado em relação à estrutura. Só que eles também têm que saber que eles têm uma questão de ensino diferente do limitado. engenheiro. Se a lei fala que ele pode fazer lá o triplex, duplex, ou não sei o que lá, a estrutura que convém, beleza. Aí cabe ao profissional saber se ele tem conhecimentos e habilidade Exatamente, suficiente para ser responsável por aquilo. Mas pela lei, beleza. O que vale, eu acabei de falar para todo mundo, o que vale é a lei, e dentro da lei sim, você se encaixa com a sua responsabilidade e pronto. exatamente. Marcelo, estamos caminhando aqui para o final. Você gostaria de fazer algumas considerações finais, agradecer alguém, a sua esposa que deve estar nervosa com a gente aí, porque daqui a pouco ela está criando aí uma minuta de sai mais rápido do podcast aí. Não, eu queria aproveitar aqui, Adevandro, e agradecer os nossos quase 800 mil técnicos registrados no Conselho. Queria agradecer os nossos 65 mil técnicos registrados no CRT 01, aí dos nossos 8 estados, mais o Distrito Federal. E agradecer principalmente os 6 mil técnicos aí registrados do nosso estado aí de Mato Grosso. São esses técnicos aí que são a base do nosso sistema profissional. O nosso futuro, do nosso conselho, da nossa profissão, depende deles, depende da gente. Isso é bom, é importante, porque antes a gente dependia de várias outras profissões alheias à nossa. Hoje não. Hoje o nosso destino está nas nossas mãos e nós podemos aí trilhar o melhor caminho para o sucesso da nossa profissão. Eu queria agradecer aí o Luzimar e a doutora Chaira e a Telga, que tiveram um papel primordial aí para aprovação da nossa resolução conjunta com o CFQ. Meu papel lá foi mais tentar atrapalhar, não consegui muito, acabou saindo a resolução. Eu até brinco, falei, ó, se a gente não estava chegando num ponto de convergência, estava muito difícil, já acho que na sétima reunião,
que a gente estava junto. Aí foi eu sair por 5 minutos e ir no banheiro. Quando eu voltei, a coisa já tinha clareado. Foi quando eu percebi que eu é quem estava empacando mais o andamento da resolução. Mas eu falo assim brincando, mas é principalmente por conta dos técnicos em meio ambiente e controle ambiental. Eu não entrava na minha cabeça. A gente ficou aí por várias horas discutindo, vendo o catálogo do ensino técnico, vendo as matrizes curriculares desses profissionais, e eu não queria abrir mão naquele momento de que eles pudessem ficar registrados nos dois conselhos. E aí, nessa queda de braço, às vezes não dá para você pensar somente numa ou outra profissão. Às vezes você tem que enxergar um pouco além. E aí foi quando até pensei muito no que o Ricardo Nerbas me falou. Quando a diretoria do CFT nos indicou para representar esse grupo de trabalho, e coordenar por parte do CFT, o Ricardo Neves sempre falava, Marcelo, nesse processo, é um processo político, a gente não tem que pensar qual conselho vai ganhar. Se a gente tentar ganhar enquanto conselho, não vai sair a resolução conjunta, e a gente tem que pensar no profissional e na sociedade. Muitas vezes você quer que aquele profissional fique registrado somente no seu conselho, mas talvez a atividade que ele exerce ali naquela atividade, naquela empresa, não é necessariamente a melhor opção ele registrar no nosso conselho. Talvez ele está exercendo atividades que devem se registrar em outro conselho também. E aí, pensando muito nisso que o Nevas falou, entrou aí na minha cabeça e fez com que a gente fluísse esse trabalho. Mas o Luzimar e a Chaira tiveram um papel técnico e político muito importante aí para que isso se consolidasse. E, eu queria também aproveitar aqui e agradecer também ao CFT, enquanto diretoria e conselheiros, aí pela parceria feita com o CRT 01. Sempre nossas demandas que a gente traz, leva do nosso regional para eles, são sempre analisadas aí e boa parte acatada e aprovada. Queria também agradecer aí a todos os outros 10 presidentes de regionais, aí o nosso presidente Sakamoto tem feito uma parceria muito grande aí com os outros regionais, Valdir Rosa, presidente do CRT 04, Xavier, presidente do CRT de Espírito Santo, Nilson Rocha, de Minas, Gilberto Palmares, do Rio de Janeiro, João Batista, do CRT 02, Jerônimo, do CRT do Rio Grande do Norte, Sandro, da Bahia, e, infelizmente, o CRT 03 teve um problema que veio lá do processo eleitoral, e hoje o nosso presidente Gessé está afastado aí temporariamente. Mas eu queria dizer que todos esses presidentes de regionais, toda a diretoria é muito importante, é porque a gente consegue fazer um trabalho em conjunto, principalmente, já até colocando em caso prático, o CRT São Paulo, que disponibilizou a plataforma deles, do técnico que faz, a todos os regionais. E o CRT 01 abraçou aí essa ideia, e a gente já vai fazer o lançamento dela agora no final de fevereiro, na nossa plenária e no Fórum de Presidentes, que vai ocorrer lá em Brasília, a gente vai fazer o lançamento dela. E é uma oportunidade a mais que os técnicos e a sociedade vai ter de conseguir localizar aí um profissional para trabalhar numa determinada função da sua empresa ou da sua obra, e também a oportunidade de trabalho a mais para os nossos técnicos industriais que estão registrados no Conselho. Essa plataforma também vai ter o módulo dela para estudantes, que vão conseguir fazer esse cadastro para conseguir aí ofertas de estágio, e também lá terão oportunidades de editais, tanto de concurso público como de também de contratações aí de serviços por órgãos públicos também. Então, e a gente até aproveita, fazendo essa análise dos editais, aí também vai fazer uma possível impugnação ou até envio de ofício, expediente interno, externo nosso, lembrando a esse ente público de que o técnico pode participar do certame aí devido à natureza da obra ou do serviço contratado. Então, eu queria aproveitar aí e agradecer a todos pelo empenho, pela ajuda mútua que tem feito com o nosso conselho, e também queria dizer que hoje a nossa diretoria, os nossos conselheiros regionais, trabalham aí diuturnamente, tentando levar melhores condições para os nossos técnicos, uma valorização maior da nossa profissão e a consolidação de fato aí do nosso sistema,
que já caiu nos braços aí da sociedade, que tem cada vez mais contratado técnicos para executar trabalhos aí dentro das nossas especialidades. E também agradecer você, Adevandro, aí pela oportunidade da gente conseguir falar. Era para ser só dois tempos aí de 30 minutos, a gente acabou se delongando um pouco. E ainda ficou muito assunto pendente, né? Mas é isso mesmo. É bom que a conversa andou bem, né? Não fluiu, mas andou bem. E eu queria agradecer a oportunidade aí do canal do Peão de Obra. Até brinquei aqui no privado com o Adevandro, que no caso do agrimensor a gente não chama de peão de obra, é peão de trecho, né? Então, mas somos parceiros aí na construção civil, nas execuções e elaboração de projetos aí, dentro das nossas especialidades, né? Somos parceiros e por isso estamos, né, no mesmo conselho profissional. Obrigado aí a todos pela paciência de nos ouvir. Eu que agradeço. Obrigado eu, Marcelo. Eu que fico honrado aí e já vou falando para você que acho que na próxima plenária do CFT, acho que agora em março, eu vou estar lá presente. Vou estar presente por conta própria, porque os outros falam assim, como que você vai toda vez para Brasília? Não, tem convites e tem ser humano. Eu faço por valer aonde eu vou suprir para ter conhecimento. Eu preciso entrar nesse meio. Eu já estou nesse meio já uns. Você com o sindicato, quantos anos de sindicato junto com o CRT? O meu, nesse meio, eu conheci o seu Wilson em 2007. Então é pouco tempo. Por isso que eu chamo eles de dinossauro. Você entrou nesse Sim. meio quando? Quanto tempo? E em 2003, eu entrei enquanto Aí, técnico mais tempo que eu. sindicalizado, O meu mas foi em com 2007. cargos e ajudando mesmo, contribuindo com todos os profissionais, foi a partir de 2006. Aí, então, mas querendo ou não, você Então, também. estamos na mesma idade. Mais um tempinho a mais do que eu. Mas é isso. Muito obrigado, Marcelo. Fico feliz. Você falou do técnico que faz, eu lembrei do colaborador que desenvolveu em São Paulo, o Plínio. Plínio, bem Muito, lembrado. é muito importante. O Sakamoto acreditou no que o Plínio, que Sim, é um colaborador, que é um funcionário da autarquia, e ele fez isso daí. E hoje acho que está se expandindo para o. Não é questão de se foi São Paulo ou se não foi São Paulo. Se faz bem para o técnico do Paraná, o técnico do Pará, o técnico do Mato Grosso, precisa receber essa coisa boa que é o técnico que faz. Então, e é legal que você falou de uma coisa a mais, de um plus a mais, aí fiquei feliz. Você fazer uma coisa e ainda aumentar, é melhor ainda, né? sim. Não, e essa plataforma aí foi disponibilizada aí pelo presidente Sakamoto no final do ano, em Foz do Iguaçu, no nosso fórum de presidentes, a gente assinou lá um termo de compromisso. E aí a gente já iniciou esse trabalho. E o Plínio está sempre ali com a gente, auxiliando na implantação do sistema. O Plínio aí é um funcionário fantástico. Queria até aproveitar aí e mandar um abraço aí e agradecimentos aí ao Plínio, ao Rubinho, a toda a diretoria aí do CRT, o presidente Sakamoto, o diretor Wellington. Então, tem uma equipe muito boa aí, o CRT de São Paulo e os demais CRTs também. Como você é de São Paulo, então estou falando um pouco mais aí de São Paulo. Mas essa parceria aí, ela tem em todos os regionais, todo mundo tentando ajudar com as experiências positivas que um regional teve. E também nosso conselho aí, o CRT 01, também está à disposição de todo o sistema profissional e dos técnicos industriais de forma geral, para poder contribuir aí com o trabalho de vocês. Marcelo, muito obrigado. Fica com Deus. Te encontro na plenária do CFT no final de março, tá bom? Maravilha, a gente se vê. Até mais. Obrigado.